Boa noite. Vamos começar essa live tão importante. Eu vi algumas pessoas repostando e colocando como uma live de utilidade pública, né? E de fato é, né? Uma realidade que toca a tantos casais, a tantas famílias. Então, é de fato uma utilidade pública, né? Uma live que pode servir de esclarecimento para muitas famílias, né? Hoje a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Honorato, é um ginecologista, obstetra, atende em Goiânia, né? E ele vai falar um pouquinho mais sobre quem é ele, a gente não conhece e poder desfrutar de tanto conhecimento, né, que ele sabe sobre a saúde da mulher, sobre a realidade conjugal. Oi, Olá, Tuane. tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Tô joia, graças a Deus. Sofrendo com enjoo, É, mas tá já deu tudo quantas bem. semanas? Quando eu encontrei o Ah, Igor, eu acho que eu não perguntei quantas semanas você estava. não, quando você encontrou, eu ainda não estava. Ah, é mesmo. É que você me mandou mensagem falando, é verdade. É, a gente tá com 6 semanas, tá bem recente ainda. Ah, mas o enjoo pode piorar um pouquinho. Vai piorar. Eu já comecei a usar progesterona, tô com aquelas coisas de sempre, então a progesterona piora ainda mais meu enjoo, né? Mas faz parte. Muito bom. Vai Doutor, melhorar. vou pedir para o senhor primeiro se apresentar, né? Para aqueles que ainda não te conhecem, para poder conhecer um pouquinho sobre quem é o senhor, né? Bem, então, eu sou ginecologista e obstetra, quer dizer, meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. Eu sou aqui de Goiás, eu sou, na verdade, assim, do interior aqui de Goiás. Eu sou de Piracanjuba e fiz faculdade de residência em Brasília. E em 2004 entrei na faculdade, 2009, 2010 entrei na residência, terminei a residência em 2012 e vim para Goiânia para casar, trabalhar e morar. Então, eu estou aqui em Goiânia desde 2013. Sou casado com a Tami, tem quase 8 anos. Nós fazemos aniversário de casamento, quer dizer, a gente casou em 2012, 8 anos. Agora, dia 8 de dezembro, a gente faz 8 anos de casado. Temos 4 filhos, um filho no céu. Nossa primeira gestação foi um aborto. E depois mais 3 filhos com a gente, que é a Maria Alice, o Eduardo e a Maria Elisa. E só Deus sabe o que vai acontecer. Quando? Ano que vem, Contando. nós não contamos, nós estamos vivendo o que Deus nos permite. Eu tava pensando na live de hoje, eu falei, gente, acho que depois eu vou chamar a Tami para fazer uma live para ela falar sobre o Creighton, né? Pode chamar. Porque tem muitas pessoas assim que às vezes perguntam e não conhecem essa outra realidade de método natural, né? Então eu É, falei, acho que depois dessa live com o doutor eu vou chamar a esposa, a Tami, para a gente poder conversar. Né? É um prazer, o doutor Eduardo chegou à nossa vida no momento onde a gente se deparou com um diagnóstico que é muito comum para muitas mulheres, né? Que é a síndrome do ovário policístico. E todos os médicos tratam daquela mesma forma, né, doutor? Anticoncepcional. Que não trata, é. na verdade. E E aí para a quem gente. faz método natural, os ovários policísticos podem causar uma dificuldade no método, né? Então, por É, isso que vocês vieram, porque realmente no momento que vocês precisam espaçar, acaba que não tem a segurança por conta da SOP que precisa ser tratada. Independente de método ou não, enfim, eu sempre falo que a SOP precisa ser tratada, que são alterações hormonais que precisam ser corrigidas. com certeza. E aí a gente se deparou com muito mais que um médico, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa realidade, né? Assim, quando a gente conheceu o senhor, eu lembro que a gente falou mais sobre a igreja, sobre É, Deus, sobre o amor a Deus, né? Assim, sobre toda essa realidade da espiritualidade mesmo, de uma busca de uma vida diferente, de santidade, do que propriamente de ginecologia, né, doutor? Eu lembro que a gente foi, eu fui eu e meu esposo, né, e o Igor, e a gente saiu de lá. Nossa, a gente podia passar a tarde inteira conversando, né? Assim, porque foi realmente assim, muito diferente, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco assim, né, dessa mudança, quando o senhor estava fazendo faculdade, e eu já li o seu testemunho também, da decisão pela ginecologia, né? Como que foi recebido também pela Tami, né?
E aí essa mudança, né? Assim, o que mudou, como que é ser ginecologista numa situação onde a gente sabe que com o advento do anticoncepcional, né, a ginecologia emburreceu de certa forma, né, doutor? Então fala um pouco do seu testemunho mesmo de ser um médico, muito mais que um médico, né? Eu encaro a forma como o senhor vive a sua profissão como um ser instrumento de Deus, né, na vida de tantos casais. Como até você já citou, por exemplo, quando eu decidi pela ginecologia, enfim, até me causou estranheza, porque assim, eu não queria ginecologia e estava tentando a área cirúrgica, que eu gostava realmente da área clínica e área cirúrgica. E realmente hoje eu vejo que a inspiração divina mesmo fala, olha, não, na ginecologia você consegue operar, você consegue fazer a parte clínica que você gosta. E aí eu fui pela ginecologia, mas não tendo a noção nenhuma da implicação da ginecologia na minha fé. Eu não tinha noção nenhuma, eu acho que a minha catequese era muito rasa, o que eu sabia da nossa igreja era muito pouco, né? Eu não sabia dessas implicações de coparticipação, enfim, de nada, né? O que eu vivia na igreja era aquela coisa, um adolescente que aprendeu coisas da renovação carismática. Aí depois, quando eu casei, eu comecei a preparar para o casamento, aí sim, graças a Deus, a Tami tinha contato com um grupo um pouquinho mais, que todo mundo fala, mais ortodoxo, né? E aí a gente começou a ter uma noção melhor do que é a nossa igreja, o que ela orienta, que é um bom casamento, né? Graças a Deus a gente teve um bom preparo para o casamento. Que, lógico, diferente do nosso curso de noivo. O nosso curso de noivo foi um fiasco, Péssimo. né? Como a maioria. Né? E até mesmo eu, como ginecologista, estava residente, na verdade, no curso de noivo. Eu estava residente ainda. E lá na residência, no curso de noivo, não foi falado nada de método natural. E eu não No meu sabia também método não, natural. doutor. E eu não sabia nada de método natural. Na residência eu não aprendi, a gente passou tão rápido nesse capítulo que era um método comportamental que não funciona. Né? E aí a gente não nem mencionou nada, se tinha base científica, por que era utilizado. A gente não aprende na ginecologia, a gente aprende a passar hormônio artificial, a gente aprende a passar anticoncepcional. E isso aí que depois eu fui perceber, tanto que isso aí é danoso para a gente, porque a gente não estuda muito a fundo na endocrinologia as causas, alterações hormonais. Não, se existe alguma falha, alguma causa, alguma deficiência, o que a gente aprende? Não, vamos usar esse hormônio artificial que está incluído no anticoncepcional, porque a mulher ela vai ter os ovários silenciados e de quebra ela não vai engravidar, então isso está ótimo, né? Então, quer dizer, o foco é na contracepção. Ah, e se de quebra melhora alguma coisa, disfarça um sintoma, tá ótimo. Né? Porque eu vejo e eu via muitas pacientes, elas tinham mais medo, mais pânico de ter um bebê do que ter câncer. Tinham mais medo, né? mais receio de engravidar, e no momento elas não queriam, do que ter um infarto, de ter trombose, tumor hepático, derrame ou qualquer coisa. Porque quando a gente fala de efeitos colaterais, e mais para frente a gente vai falar, é uma coisa que a gente não aprendeu, eu não aprendi na ginecologia normal a investigar. Né? Eu até falo, ninguém chega no ginecologista, o ginecologista não vai pedir um rastreio de trombofilia para saber se essa paciente ela tem um risco maior de desenvolver algum problema. Não, nem isso a gente passa. Né? Fica o médico querendo fazer a vontade da paciente, que é não engravidar, e aí ela está satisfeita e rezando para que não aconteça mais nada, né? E pronto, fica aquela coisa velada. Não vamos fazer nada, porque eu lembro a Tami, quando ela estava fazendo preparação para o parto, na fisioterapia, estava na hidroginástica, e ela estava fazendo com uma vascular. E essa vascular falou para ela que tem aqui um centro de reabilitação, e ela falou, nesse centro de reabilitação tem muita menina nova com sequelas dos anticoncepcionais. Só que eu nunca vi nenhuma sequelada voltar para o ginecologista e falar, olha, doutora, aquele anticoncepcional causou isso em mim. Né? Uhum. Então a gente não fica sabendo disso. E aí na ginecologia eu passei a ginecologia normal, como qualquer outro ginecologista ou residente, sem saber das implicações morais, espirituais e nem conjugais. Depois, quando eu vivi no meu casamento, né, uma nova realidade, eu tive que aprender. A Tami gosta de falar que ela esperava que eu fosse o orientador do Billings dela. A gente, quando casou, começamos a fazer o Billings.
E ela jurava assim, olha, não preciso de instrutora. Eu tenho meu marido ginecologista, ele vai me falar como é que é o ciclo, o que eu tenho que notar do muco cervical. Eu não sabia nada, nada. Aí a gente começou a comprar livro, começou a estudar junto, porque ela começou a se interessar para ser instrutora, até mesmo para saber melhor e aplicar melhor para ela, né? Uhum. Ela, no momento, ela estava estudando para concurso, então ela é advogada e estava tentando passar no concurso, e no momento, quando a gente casou, não era a intenção engravidar, porque realmente ela estava estudando. E ela foi estudar o Billings, e eu junto, porque eu não sabia nada, né? E aí, no estudo, né, que a gente começou a estudar, aprofundar mais na fé, e ela tocou num ponto crucial, que seria a coparticipação em pecado grave. Que aí mexeu na implicação da minha profissão, porque até então, até 2015, isso 2013, eu como ginecologista já, 13, 14, eu julgava, se a paciente vem no meu consultório, eu tenho que deixar minha fé fora, da porta para fora, né? Isso aí, Ela pede, meu consultório é laico, né? Tipo, o que a maioria dos médicos faz. Se a paciente quer, pronto, é a vontade obedecida. Está aqui o anticoncepcional, está aqui a injeção, está aqui o Novaring, o Evra, o DIU, qualquer coisa, né? Nessa época, até realmente eu já tinha parado de colocar o DIU, porque eu já tinha entendido nessa possibilidade de causar algum aborto oculto, isso aí já tinha caído no meu coração. Que, de fato, até na bula consta isso, né? Uhum. E aí já no meu entendimento e no entendimento de qualquer católico tem que ser a vida começa com a fecundação, né? Então isso aí, pronto, já é básico. Se é um dispositivo que vai impedir a nidação, então, fecundação já teve. Vai impedir nidação, porque para muitos médicos, vida só depois de nidação. Então, eu vejo muita ginecologista defendendo o DIU e tal. Por quê? Porque ela acredita que realmente é uma vida, considerada vida só depois que tem a nidação. E é isso que foi ensinado em muitas faculdades. Mas, como a gente sabe do óbvio, então isso aí eu já não colocava. E aí, depois, em 2015, a gente estudando, falou assim, olha, não é tão fácil assim. Ela falou assim, existe essa cooperação em pecado grave, porque você sabe da verdade. A gente não usa anticoncepcional, a gente faz o método natural, mas você prescreve. Então, se por acaso essa paciente que não sabe nada de nada, acontecer alguma possibilidade, sei lá, remota de um aborto, você tem participação nisso, por responsabilidade. E aí, em 2015, eu falei, então pronto, acabou, não prescrevi mais anticoncepcional. E aí ela, com medo de ficar passando fome, ela até fala assim, olha, ela é estudante, ela não tinha renda, então a renda era toda minha. E eu trabalhava em consultório de segunda a sexta, e começou a desaparecer paciente, que o paciente ia lá para quê? Para trocar o anticoncepcional que o ano passado eu dei para ela, né? Então começou a mirrar e eu comecei a ter um dia de consultório. Né? Como é que vai sustentar a casa? Não. E em 2015, justamente quando ela engravidou. Então a gente estava no nosso primeiro filho. Foi para Deus fortalecer a fé, né, doutor? Uma suspeita, enfim, uma possibilidade de não ganhar nada, né? Enfim. E aí realmente ela foi pesquisar e ela encontrou, foi ela que primeiro encontrou a Napro Technology, né? E aí, para quem não conhece, o que é Napro Technology? Então, é uma tecnologia de procriação natural. É um estudo, uma ciência médica que depois eu descobri que é um instituto católico lá nos Estados Unidos, criado tudo por um ginecologista que, atendendo ao Papa Paulo VI, a oração Paulo VI, pela Humanae Vitae, né, que é a encíclica que todos deveriam ler. E aí, pela Humanae Vitae, ele começou porque isso aí foi em 1970, por aí. Foi o boom do anticoncepcional, o boom da fertilização in vitro. Ele começou a criar meios de não depender do anticoncepcional e nem da reprodução assistida. Ele criou série de protocolos de investigação, de tratamento, para não depender disso. E aí eu fui fazer o curso lá nos Estados Unidos. Aí sim que eu aprendi como ser um ginecologista que não depende de anticoncepcional. Mas eu aprendi a ser um ginecologista muito melhor. Porque quando eu voltei, eu não usava isso, eu não usava a minha fé para falar que eu não estava prescrevendo. Eu, de fato, aprendi que o melhor é não passar um hormônio artificial. Porque, por exemplo, no FDA, que é o órgão americano que fiscaliza as medicações, ele coloca o anticoncepcional com duas finalidades somente.
tratar acne, que realmente já foi estabelecido, que em alguns casos é utilizado, e contracepção. Agora, o anticoncepcional ele não serve para tratar SOP, ele não serve para tratar endometriose, ele não serve para tratar disfunção de sangramento uterino anormal. Então, se tem algum problema, tem que ser investigado, encontrado o problema e tratado. E eu aprendi isso, graças a Deus, né? De fato, olhar melhor para a mulher, cuidar melhor dela, né? Não é usando um band-aid, um remédio que vai tapar o sol com a peneira, colocar um band-aid em cima da ferida, mas a ferida não está sendo tratada. Então, graças a Deus por isso tudo. O anticoncepcional, na verdade, ele não trata nenhuma dessas doenças que o senhor citou, né? Ele só disfarça, né? Então, regula a menstruação, né? Quer dizer, as mentiras, né? Não por exemplo, ela deixa de ciclar. Ela não tem esse ciclo que tem... Eu nem digo que é uma menstruação. É uma descamação do endométrio pela falta. Por exemplo, ela usa 21 dias do anticoncepcional ou 24, fica 7 ou 4 dias sem usar, e nesse momento que ela não está usando hormônio, vai descamar o endométrio. Menstruação, de fato, é depois de uma ovulação. E aí, muitas vezes, a mulher fica a vida inteira usando anticoncepcional, por exemplo, para tentar engravidar, e começa a ter um sangramento diferente. Ela acha que é diferente. Não, mas é a menstruação dela. É o ciclo real dela que ela nunca prestou atenção. Doutor, a gente falando dessa realidade da contracepção, né? A gente fica de um lado com a dignidade da vida do ser humano, né? Que somos criados em imago Dei, né? Imagem e semelhança de Deus. E do outro lado, a realidade da sociedade, né? Porque nega os filhos em busca de uma qualidade de vida, né? Então, assim, a grande desculpa para os métodos contraceptivos é a qualidade de vida. Ah, porque o mundo tá difícil, ah, porque filho é caro, ah, porque agora eu não posso, ah, porque isso, porque aquilo outro. Sempre em busca dessa realidade do prazer mesmo, né? Assim, de saciar os seus próprios interesses, né? E não se abrir a essa realidade da grande dignidade que é gerar uma vida, né? Que é incomparável o valor. E é justamente nós que temos mais que 2 filhos, nós percebemos isso claramente. Tanto que a gente deixa de ser egoísta, e tanto que a gente é egoísta, extremamente egoísta, quando a gente quer ter um filho só, ter 2, aquele casalzinho perfeito, aquela família margarina, né, de comercial. Então, quer dizer, quando a gente passa de 2 filhos, a gente começa a entender tanto que a gente é egoísta e vai deixando de ser egoísta por isso, e percebe que um filho a mais não encarece, não faz a família ficar mais pobre, não tem nada a ver isso. Eu brinco com o Igor que agora a gente já tá no 5º, né? Aí é na banguela, assim, né? É a mesma coisa, dá o mesmo trabalho, né? Aí fala, nossa, mas como que você cuida, né? De 4. Mas a minha mais velha, eu não preciso trocar fralda, eu não tenho que dar banho mais nela. As crianças crescem. Então é um pensamento que só realmente a gente vê tão claramente que assim são outras dificuldades, outras preocupações. A gente tem uma preocupação, por exemplo, a minha mais velha tem 5 anos, ainda é muito nova. Agora, quando ela tiver 10, você outra preocupação, mas assim, por outro ângulo, não é que ela, até quando tiver 20, né, o filho vai causar sempre preocupação para os pais para sempre, mas não é isso que impede da gente ter uma família numerosa, ter mais filhos. Isso aí é irrelevante. E a alegria que cada filho traz, assim, né? Esse aprendizado, esse crescimento pessoal que a gente tem, mas é uma alegria. Às vezes eu escuto, porque eu abri mão da profissão para ficar em casa, cuidando das crianças, e falo, nossa, mas como que você consegue ficar em casa o dia inteiro, né? Essa vida monótona. Gente, com 4 meninos, não tem monotonia. Um dia não é igual ao outro, né? Assim, eles são muito criativos, não tem como ser igual, né? Assim, não tem como ser monótona a vida, né? Então, realmente, assim, é uma alegria que supera, né? Porque a gente não tem que olhar o trabalho, a dificuldade, ou mesmo o preço, né? Vamos dizer assim, que um filho exige, né? Mas a dignidade da vida. Né? Assim, é imagem e semelhança de Deus, assim, isso é tremendo, assim, não tem como se comparar. Ah, porque eu vejo casais aí, né, assim, eu também tenho 8 anos de casado, e aí alguns casais com 8 anos, acho que tá muito cedo para ter filho, porque querem viajar e conhecer o mundo.
E eu já penso ao contrário. Agora eu tenho os filhos, depois que eles estiverem grandes, se tiver condições, a gente viaja e olha a diferença de poder voltar para casa e contar como foi a viagem. Tem quem me escute, né? Não, agora eu viajo tudo e para quem que eu conto? Para ninguém? Né? Eu não tenho ninguém para partilhar essas alegrias, né? As viagens que são feitas com crianças. É claro, é diferente, né, doutor? De uma viagem a dois, lua de mel, do que uma viagem com as crianças. Mas a vida tem outro sabor, tem outro brilho, né? Então é uma outra realidade. E é cada um Falando. numa fase. Lua de mel é para lua de mel. Depois que vem os filhos, você viajar sozinho é lógico, ocasionalmente e tal, mas não é uma coisa que a gente busca fazer direto, porque a gente quer, lógico, a gente ama o filho, quer a presença dele. E muitas vezes você viajar sem os filhos não tem a mesma graça. Não tem. Acostuma, né, doutor? A gente aprende a viver, a verdade é essa. Assim, os filhos não nos impedem de ser casal, né? Não diminui a paixão, o amor, né? As possibilidades de namoro, as possibilidades de diversão que um casal precisa ter, né? Assim, ao contrário, ele dá ainda mais sentido, né? Porque É. essa relação conjugal, ela transcende com a maternidade e a paternidade, porque a gente tem mais um aspecto para admirar o outro, né? Admirar o outro pai, admirar a outra mãe, né? Assim, então tem mais um aspecto de admiração, de encantamento. Então, assim, é muito superior, né? É. Falando da realidade da anticoncepção, né, doutor? Então, vamos pensar se nesse ato voluntário, mesmo que se atenta contra as duas finalidades, né? Os dois significados do ato sexual, que é a procriação, né? E a união do casal, né? Então, se a gente nega, os dois significados, eles são totalmente diferentes, mas eles são inseparáveis, né? E se a gente pensa nessa realidade, como dizia São João Paulo II, né, do amor livre, total, fiel e fecundo, quando a gente rejeita uma parte, a gente parte ali no meio essa realidade do que é o verdadeiro amor, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco assim, sobre os efeitos mesmo assim dos métodos contraceptivos a nível de saúde física mesmo, porque a gente sabe que os anticoncepcionais, além dos efeitos que ele causa na saúde da mulher, ele causa efeitos emocionais, psicológicos e espirituais também. Mas assim, porque quando a gente pesquisa, né, qualquer pesquisa rápida no Google aí, eles omitem, né? Até houve algumas mudanças nas bulas dos anticoncepcionais, né? É difícil você achar quando você pega bulas mais antigas, e eu tinha uma amiga farmacêutica que Eles fez essa mudaram. pesquisa, era bem mais claro os efeitos Aham, colaterais, e hoje é tudo muito escondido, né? Então, o exatamente. senhor como médico, assim, que o senhor falasse um pouco desses efeitos, assim, né? Do DIU, da pílula anticoncepcional, da pílula do dia seguinte, né? Um pouco desses efeitos na saúde da mulher. Quando a gente, foi em 2015 mesmo, quando a gente pensou nós criamos um Instagram primeiro, que é aquele @métodos.naturais, né? Então, nós criamos esse Instagram. Depois o meu mesmo, eu criei só em 2018. E lá a gente postava muita coisa, e sobre métodos, sobre a posição da igreja, né, em relação a coito interrompido, camisinha. E é uma coisa que eu comecei a estudar mesmo para conseguir ter argumento para as minhas pacientes. Porque quando fala contracepção, muitas colocam no mesmo balaio o método natural com o coito interrompido ou a camisinha. Né? Isso acontece muitas vezes. A igreja orienta ser aberto à vida. É o que você no altar disse, né? Acolher os filhos que Deus te mandar a partir da relação sexual, que é inerente à relação sexual com procriação, com geração de filhos. Né? E aí eles colocaram muitas vezes no mesmo balaio. Eu falei assim, olha, mas não é assim. Não é assim que funciona. Não é a mesma, na mesma proporção, da mesma forma que é. E eu comecei a investigar. E achei até mesmo que uma coisa que eu até tinha aprendido na residência. A questão, por exemplo, de camisinha. E fui procurando e encontrei até estudo mostrando que realmente, de fato, é danoso. Eu lembro da minha professora, que era a Melissa que agora é a minha colega Napro, que era minha staff, né, na residência. Ela é especialista em reprodução humana.
E ela comentou uma vez comigo que casais que sempre tiveram relação só com camisinha, né? Desde que se encontraram, sempre usaram camisinha. Quando vão tentar engravidar, isso aumenta a eles o risco de aborto e pré-eclâmpsia. Eu falei, gente, o que é isso? Então, quer dizer, a camisinha pode levar o casal a ter um risco maior de aborto e pré-eclâmpsia. Eu fui pesquisar e eu encontrei até um estudo mostrando que é necessário que tenha uma troca do fluido do homem com a mulher. Então, são as minhas células que estão em contato com as células da minha esposa e vice-versa. E essa acontece pela relação sem camisinha, relação com troca de fluidos, uma dessensibilização da minha esposa para com as minhas células. Por exemplo, os meus gametas, que são os meus espermatozoides, entrando em contato com ela, ela deixa, isso continuamente, ela deixa de criar, entender como um corpo estranho. Por que acontece nesses casais? Eles entendem, o corpo da mulher entende que é um corpo estranho que precisa gerar anticorpo contra esse corpo estranho. E aí, quando acontece a formação do embrião, metade é do homem, metade da mulher. E na hora de implantar, a mulher entende como um corpo estranho e gera anticorpo contra esse embrião. E aí que vem a maior taxa de aborto. Então, quer dizer, é importante perceber, não é à toa que a igreja fala que não é legal. É porque realmente a natureza está dizendo que não é interessante que haja essa barreira desse contato do homem e da mulher. Então, a função, o significado do sexo unitivo depende dessa troca de fluido. Então, outra coisa, por exemplo, a pré-eclâmpsia. É porque, às vezes, acontece de ter, por essa questão toda, uma placentação um pouquinho alterada por essa geração de anticorpo. E que futuramente, lá no terceiro, no segundo, seria no quarto mês de gravidez, né? Comece a ter mais risco de a pressão alterar, enfim, questão da placenta. Então, quer dizer, tem um estudo. Coito interrompido, isso aí já tem no Gênesis. Acho que é no Gênesis ou no Êxodo. Tem uma parte da Bíblia que até fala do coito interrompido, que é uma prática que Deus não aprova. Mas para o benefício, enfim, malefício para a mulher. Primeiro, eu não acho que nenhuma mulher vai achar bom fazer coito interrompido, né? Porque realmente muitas, e a maioria, lógico, né, não vão conseguir chegar ao orgasmo. Então, vai ser uma relação insatisfatória do ponto de vista do prazer. E isso, a falta do orgasmo, algumas mulheres podem desenvolver varizes pélvicas, dor pélvica, uma dor pélvica que pode ficar crônica, né? O homem pode, de repente, pela prática da masturbação, porque, de repente, ele não consegue, lógico, ele tem que retirar, ele tem que gozar fora. E, muitas vezes, ele vai terminar sozinho. Isso aí pode causar dor testicular, pode causar ejaculação precoce. Quer dizer, não é legal para o casal. Agora, quando a gente fala de anticoncepcional hormonal, isso aí é fato, todo mundo sabe. Até na revista Isto É saiu um caso da mulher com trombose. Quem já não escutou falar de trombose, de câncer de mama? Né? Quando os anticoncepcionais foram criados, a dose do hormônio era bem mais alta. Só que começou a dar muita complicação. Mulher com tumor hepático, trombose, que evoluiu às vezes para infarto, para AVC. Né? E isso aí foram baixando as doses até chegar numa dose relativamente segura. Só que essa dose relativamente segura não inibe a ovulação todas as vezes. É o que acontecia antes, com a dose mais alta, realmente bloqueava a ovulação e não tinha nem como possibilidade de causar uma formação do embrião e um possível aborto. Mas com doses mais baixas, sim, né? Ovula, em alguns casos, e pode acontecer de ter o encontro do espermatozoide com esse óvulo. Só que hoje em dia a gente usa dois hormônios, a gente não, né? As empresas usam dois hormônios no anticoncepcional: progesterona sintética e o estrogênio. A progesterona sintética afina o endométrio. E aí, se por acaso acontecer a formação do embrião, o embrião não consegue implantar. Então, quer dizer, além de causar os efeitos por conta do hormônio, do estrogênio, né? Câncer de mama e todos que eu já falei, pode acontecer algum aborto sem que a mulher saiba. Então, isso aí já é um ponto negativo, grande. Ocultos, né? O Mirena e o DIU de cobre. Tem um estudo que eu encontrei do DIU de cobre.
que eles pegaram várias mulheres usuárias do DIU de cobre. O DIU de cobre ele não inibe a ovulação, nunca vai inibir, né? É só um dispositivo inflamatório que causa inflamação dentro do útero. Então a mulher, muitas vezes, lógico, ela consegue identificar a ovulação dela. Então pegaram umas 14 mulheres, identificaram a ovulação delas, elas perceberam, e aí começaram a dosar um hormônio que chama Early Pregnancy Factor. É um hormônio que é liberado no começo da fecundação, não espera a nidação, quer dizer, antes da nidação. É um hormônio que é liberado quando 48 horas depois do encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí começaram a dosar, ver se encontravam nessas mulheres esse Early Pregnancy Factor, que é o marcador do início da vida. E algumas mulheres, né, foi encontrado. E não foi nenhuma mulher que engravidou depois, não. Passou despercebido. Então, significa que mesmo não tendo nenhum sinal de um aborto, pode acontecer de ter uma fecundação. Agora não tem uma nidação, não tem implantação, porque tem um dispositivo lá causando inflamação dentro do útero. O Mirena, ele não inibe, diferente do de cobre, ele inibe em algumas, tipo, acho que 20% das vezes ele inibe a ovulação. Só que ele não tem um produto inflamatório para matar os espermatozoides dentro do útero. Ele permite que o espermatozoide encontre o óvulo. Só que ele deixa o endométrio muito fino, por isso que as mulheres, muitas, ficam sem menstruar por vários e vários meses. E pode acontecer uma fecundação e não acontece a implantação. Eu não digo que ele é abortivo. Muita gente me pergunta, quando eu abro caixinha de pergunta assim, o DIU é abortivo? Não, o DIU não é abortivo, não é essa a finalidade que ele foi criado. O DIU, ele tem a potencialidade de causar algum aborto. Agora, tem mulher que pode usar por 10 anos e nunca ter tido um aborto. Não dá para quantificar, né? Só se fosse dosar o Early Pregnancy Factor todo mês. Mas assim, não dá para quantificar. Pode ser que não aconteça nunca, né? Mas não sei. A gente só vai descobrir quando for para o céu. Agora, há outros métodos. O que eu aprendi que seria mais fisiológico é o método de acompanhamento da sua fertilidade. De entender o seu corpo dizendo, olha, estou no período fértil, se eu tiver relação, eu vou engravidar. Que é o método natural de avaliação do muco cervical. Não é um método contraceptivo. É uma forma da mulher entender o organismo. Então, quando fala de método, eu sempre falo, olha, eu queria que toda mulher fizesse o MOB ou o Creighton. Não para usar no casamento como para espaçar, para alcançar a gravidez. Não, primeiro para se conhecer. Porque o ciclo vai dizer, o muco vai dizer se está tudo normal. Né? O período menstrual tem uma normalidade. A fase lútea tem uma normalidade. Então ela tem que saber o normal dela. Né? A maioria das mulheres chegam sem ter noção nenhuma. A maioria das mulheres chegam no meu consultório. Quando é a última menstruação? Deixa eu ver no aplicativo. Quando foi a ovulação? Deixa eu ver no aplicativo. Então, quer dizer, o aplicativo que está contando para ela, não, quem conta é o corpo. Uhum. E sempre, geralmente, a maioria das vezes, dá errado o que o aplicativo diz. Com certeza. Essa realidade do DIU, eu participo de um grupo, não tem nenhum vínculo religioso, é de mães, assim, de filhos alérgicos, né? E aí um dia teve um assunto sobre o DIU. Doutor, assim, a maioria das mães que colocaram lá que fazem uso do DIU, elas partilharam que sofrem com muita cólica mesmo, que dói muito, mas que elas preferem sofrer do que engravidar. Né? É aquilo que a gente falava no início, né? Das mulheres, às vezes, preferirem um câncer, preferirem uma trombose, algum tipo de doença, né? Ou então aí, essa dor aí intensa de uma cólica por conta do uso do DIU, do que por conta do que ter um filho, né? Essa busca da qualidade de vida em comparação com a dignidade da vida mesmo, né? Então, é muito confuso isso, né? E a gente falava que as bulas hoje enganam um pouco, e quando a gente vai pesquisar, a gente não encontra. Parece que tem um corporativismo, assim, né? De defender os anticoncepcionais, né? Assim, não, é ruim, mas é bom.
né? Assim, em busca da qualidade de vida, se nega tudo aquilo que é ruim e fica só com aquilo que é bom, né? Que eu alcancei o objetivo, eu não tenho nenhum filho, né? E aí, se a gente pensar nessa realidade, porque a Napro também trabalha nisso, eu sei que o senhor atende diversos casais que sofrem com o drama da infertilidade. Né? Assim, há uma confusão, né? Que acha que de toda relação sexual se tem um filho. Né? E filho é dom, né? Assim, filho é graça, não é quando a gente quer, né? Não é a gente que tem esse controle, é um dom de Deus mesmo, né? É Deus quem dá a vida, né? Então, quantas pessoas às vezes ficam, eu estava lendo os comentários e uma pessoa colocou que usou anticoncepcional durante 13 anos, e há um ano tenta engravidar e não consegue. Né, assim, e provavelmente durante esse tempo, e isso outros casais que eu já acompanhei passam por isso, durante os 13 anos fica assim, pensando, ai meu Deus, eu não posso deixar de usar anticoncepcional, senão eu vou engravidar. E olha só, né, já 12 ciclos aí e sem conseguir a gestação, né? Quantos casais, 2, 3, 4, 5 anos tentando ter um filho e não conseguem. Né? Ontem eu estava com algumas amigas que estão aí tentando, né? Já tem alguns outros filhos, mas já estão há anos tentando ter um quarto filho, no caso delas, e não conseguem, né? Então é bom que a gente entenda que não é de toda relação, não é só o casal encostar que vai vir neném. Né? Não é dessa forma. E muitas vezes pensar desse jeito acaba afastando o casal da outra finalidade do ato conjugal, né? Que é a união. Né? A mulher fica com medo de ter uma relação com o esposo porque ela não quer engravidar. Né? O homem não, fica com medo de procurar a sua esposa porque não quer engravidar. E aí eles passam a ser, muitas vezes não ficam nem amigos, né? Passam a se estranhar porque essa realidade do valor unitivo da relação conjugal, ela é descartada, né? O senhor falava do coito interrompido e aí eu pensei, né, assim, se eu falasse aqui, porque eu como, porque eu gosto de comer, comer é bom, mas aí quando eu tô cheia, eu não quero engordar, eu vou lá e vomito. Vai todo mundo, como assim? É esquisito, né? É estranho. Como uma pessoa come, mas porque ela não quer engordar, ela vai lá e fica vomitando. No mínimo, demonstra que há algum problema de saúde ali, mental. Né? Assim, não tá certo, não é um tipo de raciocínio coerente, né? Assim, não tem razão aí. Mas tudo bem, então, a gente ter relação sexual e não ter um filho. Né? Tudo bem ter relação sexual e não chegar, né, à finalidade da procriação, rejeitar totalmente. É do mesmo jeito. Né? Assim, e essa realidade do comer e do ato conjugal são duas realidades que a gente busca. Por quê? Porque a natureza humana precisa de continuar. E se a gente não come, a gente morre. E se não tiver relação sexual, não tem procriação, então a humanidade acaba. Né? Assim, então é bom, né? Assim, é bom lá em Gênesis, né? Como a gente citava, assim, não é bom que o homem esteja só e a mulher foi criada, enfim, né? E os dois se tornarão uma só carne. E quão sublime é este momento dos dois se tornarem uma só carne, né? Assim, e aí ver essa realidade do medo, né? Os casais ficarem com medo de se unir porque vão ter um filho. Né? Pensar em um esposo que tenha coragem de ler uma bula ou de repente escutar o senhor explicando aqui os possíveis problemas de uma mulher usar um anticoncepcional e falar, não, meu bem, tá aqui, ó. Eu fui ali na farmácia e comprei a sua pílula anticoncepcional. Não dá para acreditar que isso é amor, né? Isso é, assim, interesse pessoal. Né? Então, assim, a gente precisa viver uma realidade assim de tomar as rédeas da própria vida, de ter consciência, de sair desse corporativismo, de negar que as coisas são ruins e pensar com a nossa própria cabeça. Como que eu estou vendo que isso faz mal, que isso pode gerar uma doença, que isso gera sequelas, como o senhor comentou, né? Que a Tami conheceu na hidroginástica. E mesmo assim eu falar, não, tudo bem. Né? Melhor uma trombose, melhor um câncer do que um filho. Né? É sair da realidade daquilo que a gente é mesmo, né? É negar a nossa própria dignidade. Né? Eu prefiro uma doença do que um filho, né? Do que uma vida. Isso é muito difícil, né? É muito dolorido até mesmo de escutar. Mas é a questão, quando a gente entende
o casamento, e quando a gente aprende, por exemplo, a gente tem que aprender mesmo tudo. Eu vejo que é importante que os casais aprendam a ser casal mesmo, aprendam tudo. Por exemplo, no primeiro encontro de casais que eu fui, logo no comecinho do casamento, o palestrante, né, ele falou, olha, um homem que realmente ama a sua esposa, ele quer ter filhos com ela. Né? E isso aí é fato. De repente você casa no egoísmo, para querer que você seja feliz, que a sua esposa te faça feliz. Não, a gente tem que aprender que não é para isso que a gente está casando. Né? Então vem da base. A base tem que ser solidificada, a gente tem que crescer na fé para entender o que é o casamento. E o filho é consequência disso. Né? E ele pode não vir. Né? E eu vejo muito casal mesmo. Infelizmente, não é poucos casais com infertilidade, não são poucos. Né? Muitos casais, lógico, a maioria não vão falar para os outros que estão passando por isso. Né? E ficam a vida inteira, desde o começo do casamento, não, eu preciso estudar, eu preciso ficar mais rico, eu preciso ter isso, eu preciso ter uma casa, um carro, isso. E nunca tem limite. Nunca tem limite. Né? Falou, olha, algum problema tem, enfim. Né? Eu acho que esse papel que você está fazendo, essa live, é importante até para o casal entender. Falou, olha, o que está de errado aqui no casamento? Se a gente só está evitando filhos, né, vamos pensar melhor. Qual que é o nosso problema? O casal, primeiro, o que eu vejo que é fundamental, precisa de um diretor espiritual. Não tem jeito. A gente precisa crescer na fé para a gente manter esse casamento e ter um casamento saudável, ter uma família saudável. Sozinho, hoje em dia, é impossível. É o que antes os casais de 1800, até no começo de 1900, tudo bem, pegavam uma direção com o padre, com o sacerdote, porque eles se confessavam mais vezes, eles eram mais assíduos, iam à missa todo dia, mas hoje não tem isso. Né? Então, quer dizer, um casal largado que termina o casamento por qualquer coisa, os 8 anos nós casados, eu acho que os casais que casaram na mesma época que a gente, a maioria estão separados já. Com filhos e sem filhos se separando ao longo dos 8 anos. Né? Nos primeiros 4, vários já tinham terminado. E até mesmo quanto à anticoncepção. Eu, no consultório, vejo, quando algumas vezes chegava um casal depois do parto, né? 1 ano depois do parto, eu vi algumas mulheres que usavam anticoncepcional, elas tinham um casamento mais frágil, algumas já tinham se separado, principalmente porque depois do primeiro filho, a gente sabe que muda muito a rotina. Né? A rotina sexual muda demais. Né? A exigência da mulher vai mudar demais. E se, além disso, ela está com o hormônio bloqueando a libido dela, bloqueando a vontade de se entregar, e aí vem o medo de uma nova gestação já com um bebê, e aí, de repente, começa a afastar muito mais o casal e termina o casamento. Então, isso é grave. Se a gente olhar para essa realidade histórica, né, o surgimento do anticoncepcional, ele veio como um empoderamento feminino, né? Uma possibilidade da mulher ser como os homens e ter liberdade sexual. Né? E aí, o que aconteceu depois dos anticoncepcionais? Né? Aumento da promiscuidade, a desvalorização da mulher ainda mais, porque agora... Eu coloquei no Instagram, e que esses dados eu peguei lá do livro do Dr. Hilders. Né? Isso aí, os dados dos Estados Unidos, porque os anticoncepcionais foram desenvolvidos lá nos Estados Unidos, que a taxa de divórcio seguiu exatamente o número de usuários. Então, foi passando para 1 milhão de usuários de anticoncepcional, passando para 1 milhão o número de divórcios. Então, quer dizer, a linha seguia exatamente a curva dos usuários do anticoncepcional, e muita gente falou mal desse post. Nossa, eu tive que até bloquear comentário, né? Fui, de certa maneira, atacado bastante por conta desse post. Mas é a verdade. Foram os dados. Aumenta a infidelidade, aumenta divórcio, aumenta tudo. Porque você pensa, agora você pode pular a cerca sem o risco de engravidar uma mulher de fora, que antigamente se tinha. Não, e até, por exemplo, a Ana De Rosa, ela coloca muito estudo interessante. Ela, que é doutora em farmacologia, ela pegou um estudo lá da Inglaterra, mostrando que as garçonetes que usavam anticoncepcional ganhavam menos gorjeta.
Pela atração, feromônio. Você bloqueia a mulher, o ciclo dela, os hormônios normais da mulher. Então, quer dizer, ela deixa de ser atrativa ao homem. Atraente. Isso aí, ninguém sabia, né? É uma pesquisa, parece boba, mas mostra a realidade. Então, quer dizer, deixa de ter o atrativo da mulher, de ter essa flutuação de hormônios que deixa a mulher especial como ela é. Eu fico pensando assim, o senhor falou um pouco disso, né? Dessa realidade do casal ter um diretor espiritual, ter uma vida sacramental, né, doutor? Assim, pensando nas pessoas que de repente assistam essa live, estejam aqui ou vão assistir depois, né? E que podem se deparar e pensar assim, meu Deus, mas e agora, né? O que que eu vou fazer? Tá tudo errado, né? Tá tudo bagunçado. Meu marido não pode nem pensar em um filho. Eu acho que é um caminho lá do início, né, doutor? Então, primeiro a É. gente tem que resgatar o matrimônio. Primeiro, o marido e a mulher, eles precisam entender qual que é o significado dessa união dos dois, né? Reconstruir para que haja, então, compreensão, fidelidade, companheirismo, amizade, né? Tirar o anticoncepcional, você deixar de ser também um objeto de prazer, né? Então, anticoncepcional, a gente só tem relação sexual e pronto, não tem nenhuma consequência, né? E o fruto de uma relação sexual, né? O possível fruto de uma relação sexual, que é um filho, é um fruto para sempre, né? Que só pode ser dado aonde, né? Numa relação que é para sempre, que é o matrimônio, né? Então a gente precisa de resgatar essa realidade matrimonial, né? Então para a esposa, né, ou para o marido que está aqui escutando, de repente se depara e fala, tá, mas eu não consigo parar de usar anticoncepcional agora, porque eu não posso engravidar, porque eu vivo uma situação matrimonial torta, bagunçada, difícil, né? Então, é isso que o doutor falava, né? Assim, procure um diretor espiritual, né? Procure ajuda. Um sacerdote, um casal que de repente já busque, que já viva para orientar, né, doutor? E é um passo, por exemplo, para de usar o hormônio que está atrapalhando o seu organismo, está alterando muita coisa, então realmente a mulher fica com muita alteração hormonal, então não vale a pena suspender esse hormônio artificial que não é para você, é um hormônio pegado de xixi de égua. Então, quer dizer, é um hormônio totalmente diferente do que você produz. Então, em primeiro lugar, para com esse hormônio que não precisa dele. E você pode, primeiro, aprender algum método natural. A mulher ovula um dia, esse óvulo dura 24 horas só. Então, quer dizer, no período, vários dias do ciclo, você pode ter relação sem medo de engravidar. Mas primeiro você tem que entender o que seu corpo está dizendo. Então, quer dizer, eu tenho medo. Ué, aprende. Tenha disciplina, aprenda o método. Precisa de instrutor para isso. Tem 2 métodos que eu confio, que realmente tem base científica e tem a mesma eficácia do anticoncepcional. É de 97% a mais. Né? Então, quer dizer, faça esse acordo com você mesma. Falou, olha, eu quero ficar livre desse hormônio. Tem tanta implicação, tanta coisa que eu posso falar mal do hormônio, né, que eu não entendo. Fica até chato eu falar. Né? Agora, por exemplo, faz o método natural. O casal que tem relação sem influência desse hormônio, a lubrificação é melhor, o orgasmo é melhor, a relação, a entrega é totalmente diferente. E isso aí vai fortalecendo o casamento. Né? Então, quer dizer, faça o método próprio natural. período de abstinência que existe para quem está espaçando aumenta ainda mais a vontade da união nos dias que se pode, né? Não é porque o casal usa anticoncepcional que ele tem mais frequência de relação do que quem faz método natural. Não, isso não existe. Isso aí eu vejo na prática. Minha esposa é instrutora de método natural, ela sabe que não é assim. Então, de repente, a relação vai ficar mais prazerosa e aí pode ser que você mesmo decida se abrir à vida, né? Aí é a decisão do casal. Agora, a relação é diferente. O casal que faz método natural, tudo bem, no momento você não pode engravidar, você pode usar então para espaçar, né? Mas isso aí vai fazer um benefício para o casamento sem igual. Essa realidade de se abrir a vida, né, doutor? Eu orientei já muita gente no Billings, né? E era curioso que todos os casais que chegavam já assim, olha, eu não quero engravidar, né? Me ensina porque eu não quero engravidar.
E ali a gente sempre fazia uma catequese, né? Aí às vezes eu fazia um encontro só com a mulher, o Igor só com o homem. A gente tentava ali dar primeiro aquela base da Humana Vitae, né? Assim, catequese, querigma, para então depois a gente começar no Billings. Quando a gente começava no Billings, eles já não queriam aprender para não ter filhos. Né? Eles já estavam assim com uma mudança de mentalidade. Por quê? Por isso que a gente falou assim, às vezes está tão incutido socialmente de que ter filhos é algo ruim e de que isso vai atrapalhar a minha qualidade de vida, que a gente rejeita sem nem pensar. E aí, quando a gente tem um contato, de repente, com algum casal, com alguma família que tem uma visão real mesmo, tal como Deus fez a família, essa mentalidade muda. Né? E a maioria das pessoas, né? Então, se você está aí e não quer engravidar, não me procure, porque todas as mulheres que eu orientei assim, em questão de meses, elas se abriram a vida e engravidaram, né? Porque realmente, assim, Se é abriram a vida muito porque se mais. amaram mais. Se amaram Porque mais. se sentiram mais amadas, né? Tanto o homem quanto a mulher. E ver, né, doutor, isso que o senhor falou, assim, a vida conjugal melhora. Quando você retira o veneno, né, da contracepção, a vida conjugal melhora, né? É uma outra realidade. O senhor viu que a doutora Melissa está acompanhando a gente? Muito bom. É... Doutor, acho que a gente já está terminando, né? Infelizmente, né? Senão a gente ficava aqui mais um tempão. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, de onde o senhor atende, a doutora Melissa aqui em Brasília, né? Eu sempre vejo lá nas suas caixinhas de pergunta, ou lá na do doutor Roberto Franklin, falando para o senhor vir para Brasília, né? Se juntar no time da doutora Melissa aqui de Brasília também, né? Então, fala um pouco sobre o senhor, assim, onde o senhor atende, como é que são os seus horários também. Então, até mesmo falar, por exemplo, tem muito casal que fica com algum hormônio, ou Mirena, enfim, pela alguma patologia, por falar, não, eu não posso porque eu tenho SOP, ou tenho endometriose, eu tenho outro problema. Então, felizmente, a ANAPRO veio para nos ensinar, enfim, quanto a ginecologistas, né, a Melissa, a Carolina, eu, e tem outros médicos que começaram a fazer o curso. E tem outros médicos que não fizeram o curso, mas que já fizeram outros cursos relacionados que entendem que não precisa depender de hormônio, de anticoncepcional, de Mirena para tratar os problemas. Tem a Thalita Mello lá em BH, o Felipe no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente tem formas de não depender desse hormônio. Então, quer dizer, estou falando porque muito casal fala, não, eu uso para tratar isso, eu uso para tratar aquilo. Não, não precisa. Não precisa. Não existe mais essa desculpa que realmente não precisa mais. Tem outras possibilidades de tratamento. Mas de atendimento, felizmente, por conta da pandemia, a gente está atendendo online. A Melissa está atendendo online, eu também estou atendendo online. Então, em alguns casos, eu já comecei há pouco tempo mesmo, né? Em novembro agora, que eu comecei os atendimentos online. Presencial é aqui em Goiânia, né? E não vou mudar porque eu tenho os pré-natais também para fazer, então realmente não dá para ficar viajando. Mas, felizmente, agora tem esse serviço online que a gente pode ajudar quem precisa. Em São Paulo tem a equipe Mater Fecunda, né, que é a doutora Carolina Delage, e as colegas que começaram a fazer o curso, mas não terminaram por causa da pandemia. Mas, precisando, pode entrar em contato lá no link, não, tem na bio o telefone, o WhatsApp da clínica, que aí pode entrar em contato. Certo. A telemedicina veio para ficar, né, doutor? Acho que vai ser muito bom, assim, para essa realidade, principalmente dos médicos da ANAPRO, que não são em grande número, para poder atingir pessoas do Brasil inteiro, né? Assim, aqui em Brasília, graças a Deus, a gente tem a doutora Melissa, né? Aí em Goiânia, aqui pertinho também, tem um senhor, né? Então, é muito bom, né? Então, o pessoal que está em outros lugares poder chegar a esse conhecimento, né? A esse tipo de tratamento, né? A doutora Melissa colocou muito mais que tratar o corpo, né? Tratar a alma, porque de fato há uma transformação, né? Assim, quando você tira aquilo que é veneno, né? Assim, é uma transformação mesmo, né? É uma mudança de mentalidade mesmo. Tami, você está aqui. A próxima é com você. Para a gente falar um pouco É um sobre tema que o dá para Cleiton. você fazer muitas lives sobre isso. A abertura à vida,
a experiência de vocês duas, né? Então chama ela que vale a pena vocês fazerem Já sobre vou, essa abertura à vida. já vou marcar. Porque Pra quando a ver. gente fala, por exemplo, né, nessa live, a gente ia falar abertura à vida, mas assim, tem tanta coisa, tanto do malefício dos anticoncepcionais, né, que a gente tem que falar mesmo. Então, pode chamar. Precisa de uma Com live dessa. certeza. Já está convidada, depois eu só vou confirmar para a gente combinar o dia. Muito obrigada, doutor Eduardo. Obrigada a todo mundo que esteve presente. As perguntas da caixinha, né, elas foram respondidas ao longo da live, né? Perguntaram sobre o coito interrompido, sobre a possibilidade de aborto no uso de anticoncepcional, alteração de libido, né? Então, essas perguntas acabou que a gente foi respondendo ao longo da live. Acho que é desnecessário a gente falar de novo, né? Acho que como mensagem final, né, a gente pode falar muito mais, né, assim, do que uma rejeição mesmo, assim, da vida, né, dessa realidade procriativa do ato conjugal, né, parar e meditar sobre o valor, né, a dignidade mesmo que é gerar um filho, né, que é muito mais do que a gente pode aqui explicar, né, porque é gerar alguém que é a imagem e semelhança de Deus, né. Então E esse também convite. lembrar do sofrimento que os casais com infertilidade passam. É porque vocês não têm a dimensão do sofrimento que é. Não tem nem um pouquinho da dimensão. Não tem. Com certeza. É isso. Muito obrigada, doutor. Fica com Deus. Que Deus abençoe o senhor, a Tami, as crianças. Né? Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade e abençoe a todo mundo aí também que acompanhou a gente. Boa noite. Tchau.